Olá, começa agora mais um Conexão Alagoas, a sua revista eletrônica com muito jornalismo, economia, tecnologia, ciência e muito mais. E no programa de hoje eu recebo com muita honra Soraya Brasil, ela que é diretora comercial Nordeste e Sul do Grupo Petrópolis. Soraya, muito obrigado pela gentileza da sua presença. Eu estou muito feliz mesmo de poder contar a tua história e contar a história do grupo aqui para os nossos telespectadores. Eu que agradeço, Mauro, de estar aqui, com essa oportunidade de estar aqui com vocês na Conexão Alagoas. Para mim é um prazer imenso esse bate-papo. Soraya, me diz uma coisa, quando a gente olha lá um pouquinho da tua história, a gente encontra uma informação que eu custo acreditar, que você tem 35 anos no mercado cervejeiro. Como é que é isso, hein? Comecei muito cedo, comecei como jovem aprendiz, 10 anos, antes que o pessoal faça a conta, como eu costumo dizer. Mas é isso mesmo, né? Eu estou hoje com 56 anos e tenho um orgulho de dizer isso, porque eu acho que idade é cabeça mesmo, me sinto com 35. Então, comecei muito jovem, acredite, eu comecei em cervejaria porque eu era atleta, jogava voleibol. Olha só! E como incrível, é que foi? Né? Conta para nós esses detalhes. Quando na Bahia, né, eu sou baiana. Sim. E aí na Bahia tinha uma cervejaria que ele apostava muito nas questões dos atletas. Então tinha um setor lá que era atleta e ele contratava os melhores atletas da Bahia. Então tinha todas as modalidades, tinha futebol, handebol, judô, atletismo, natação e vôlei. Então eu comecei por isso, que eu jogava a seleção baiana, essas coisas todas. Então eles aí me chamaram e eu ingressei numa cervejaria, há 18, 19 anos mais ou menos, para jogar vôlei. Então o meu primeiro cargo, gente, era atleta. Olha só, que bacana. E como é que era a Soraya jogadora de vôlei? Como é que é essa paixão pelo esporte? Eu comecei sempre. Jogava vôlei, jogava futebol, jogava basquete. Sempre fui, né, uma criança de muito atleta, de muita bola. Então, para mim, foi muito bacana porque toda a minha educação, toda a minha linha, né, de caráter sempre foi através do esporte. Então, e eu acho até que as empresas poderiam, né, patrocinar mais, porque esporte é educação, e a gente sabe que educação é tudo. Soraya, no teu âmbito familiar, tinha algum atleta, você se inspirava em alguém ou era teu mesmo isso? Olha, acho que sim. Meu pai, ele jogava futebol, era goleiro. Apesar de que eu não ter conhecido muito, né, que meu pai faleceu aos 38 anos, eu tinha 2 anos só. Minha mãe, uma guerreira, né, com 35 anos, 5 filhos. Puxa. Eu sou a caçula. Então, assim, eu acho que tem uma linha, assim, familiar, né? Mas sempre tive esse lado do esporte. Foi bom porque o esporte coletivo, ele dá ensinamentos, né? Você tem que lidar com o outro, você tem que respeitar o outro, né? O convívio, a comunidade. Então, para mim, eu devo muito ao esporte, eu devo muito a essa questão de tudo que eu pude participar, de que eu pude viver, né? A determinação, né? O ganhar, aquela coisa de você ir para cima. Então, acho que chegar onde eu cheguei, diante de onde eu vim, como eu digo, né? Que eu vim de uma família muito pobre, eu vim de uma família muito humilde, e chegar onde eu cheguei hoje, para mim, é tudo fruto dessa história minha de vida, né? Então, para mim, o esporte sempre foi fundamental. Então, joguei seleção baiana, joguei seleção brasileira de novo, joguei vôlei de praia, joguei pré-olímpico, dupla, Copa do Brasil, né, que a gente tem aí. Então, foi bem bacana, assim. Que bacana. E você ainda joga às vezes? Hoje mais não, né, porque vôlei não, mas jogo beach tênis, futebol quando dá também, eu jogo um pouquinho. Aí eu levo a bola, porque eu já fico garantida de que eu vou jogar. Soraya, me diz uma coisa, e você ter ido buscar essa colocação que foi o esporte que te permitiu, tinha a ver com a questão financeira da tua família? Você precisava colaborar com o dia a dia da tua casa? Com a tua mãe guerreira, como você disse? Eu comecei a trabalhar muito cedo também, né? Comecei a trabalhar com 15, 16 anos. Eu vendia descascador de legumes numa feira Utilar. Você lembra uma feira Utilar Modecó que tinha, né? Mas o vôlei aconteceu por um acaso, né? Uma amiga minha, lá na Bahia tinha a Sudesb, que iniciou essa questão de vôlei, né? Para escolinha. E tinha uma amiga minha, uma grande amiga minha, que queria fazer vôlei. Eu queria fazer basquete. Pela minha altura, né?
eu queria fazer basquete, e aí como ela queria fazer vôlei, aí pela amizade, eu disse, eu vou fazer vôlei com você então. Então, fui fazer o vôlei, e nesse período meu pai já tinha falecido, né, que meu pai faleceu quando eu tinha 2 anos de idade, meus irmãos também já tinham crescido, então meus irmãos passaram a esse papel, né, de sustentar, de colocar o pão em casa. Minha mãe também, uma guerreira. Beijo, mãe, se você me vê. Minha mãe tem 90 anos hoje. Que maravilha. Como ela chama? Valdete. Oi, dona Valdete. Um beijo para a senhora. Vou mandar esse programa para a senhora acompanhar aí, viu? Parabéns pela filha. E minha mãe hoje tem um Alzheimer, tem demência, mas assim, ela tem seus momentos de lucidez, e quando tem seus momentos de lucidez, tem muito ensinamento. Então, para mim, a minha mãe é meu exemplo, é minha força, é meu tudo, assim, sabe? Então, que coisa maravilhosa. E meus irmãos que proporcionaram, né, ao longo desse momento, colocar o pão em casa também, né, junto com minha mãe. E a gente teve depois uma vida mais tranquila, mais bacana, mas com muito ensinamento, com muita educação, com muito amor dentro de casa. Que bacana. Soraya, lá em São Paulo tem um engenheiro que abriu uma loja de lanches, de suco, e ele costuma brincar que o engenheiro virou suco. Então eu lhe pergunto, em que momento que a Soraya virou cerveja nessa história toda? Nesse período que a cervejaria me contratou, eu fui para essa cervejaria e aí, óbvio... Fez a universidade, né? Fiz. Antes não tinha feito, ainda que eu tinha só 18 anos, sim. 18 para 19 anos. Então, depois um banco comprou essa cervejaria, aí óbvio que, né, desfez esse setor de atleta, mas eu continuei porque eu fazia processamento de dados na época como curso técnico. E naquela época de computador ainda era um XT, tela verde, né? Não era nem Excel. Não vamos falar muito disso não, porque senão vai piorar. E eu fazia processamento de dados, então eu comecei a desenvolver minha parte profissional. Então, informatizei toda a área comercial dessa cervejaria. E aí fui me destacando, e aí fui, né, desenvolvendo, sendo promovida, e depois virei analista, até chegar a gerente de operações. Saí dessa cervejaria e fui para implantar. Os amigos tinham saído também, e aí estava com a outra cervejaria para ser implantada. E me chamaram para implantar essa cervejaria em Salvador. Aí tem um ponto que é bacana. Pois não. Né? Porque eu fui para essa cervejaria, então eu ia para a fábrica dessa cervejaria, mas eu não pude ir porque eu era mulher. Então, essa cervejaria, nessa época, não aceitava mulheres. E aí, mesmo com todo o conhecimento, mesmo com todo o conhecimento, mesmo com toda a capacidade, nós estamos falando aí de 25 anos atrás, né, mais ou menos. Mas é aquela coisa que Deus fecha uma porta e abre 10 janelas, como eu sempre falo, né? Então, o que aconteceu? Não fui para essa cervejaria, para a fábrica de cervejaria, e aí eu fui para uma revenda dessa mesma marca. E aí foi quando eu conheci seu Walter Faria, que hoje é o dono da Itaipava, né? Então, para mim foi bacana, porque eu conheci ele, trabalhei em Salvador, implantamos a cervejaria em Salvador. Depois ele foi para São Paulo, porque ele tinha adquirido a Cristal, né, que é a outra cerveja marca da gente. E eu continuei nessa mesma marca numa cidade chamada Cruz das Almas, só que na Bahia, que aqui tem o Cruz das Almas, né? Tem um bairro aqui em Maceió. É lá na Bahia, então fui para lá, fiquei mais 9 anos e fui no Rio de Janeiro passar umas férias. E encontrei seu Walter de novo, e ele falou para mim, eu disse, olha, eu estou indo para a Bahia, estou indo plantar Itaipava, você vem comigo? Aí eu disse, venho, né, óbvio, vou. E aí foi quando a gente teve o desafio, eu tive o desafio de liderar uma equipe, né, porque ninguém faz nada sozinho. Eu tive a oportunidade de liderar uma equipe para implantar os CDs da Bahia. Então, implantamos 20 CDs na Bahia. Puxa vida, 20? De compra de espaço, de compra de terreno, de aluguel de galpão, de contratação de pessoas. Do zero. A fábrica ainda estava em terraplanagem, de Alagoinhas, inclusive a fábrica belíssima. Você está convidado a conhecer. Obrigado. E fizemos esse trabalho bem bacana e, como eu digo, sempre muito bem feito, porque a gente hoje colhe os frutos desse trabalho bem feito. Então, aproveitar, agradecer a todos da equipe que contribuiu para tudo isso. Há 13 anos atrás eu estou falando, né, basicamente. Então,
Muito obrigado de coração à equipe que eu amo muito e que tenho um orgulho muito grande de liderar. Soraya, o que tem do esporte nesse sucesso da Soraya gestora? A determinação, primeiro ponto, o respeito à diversidade, o respeito ao como cada um é. Hoje a gente tem muitos estudos, né, de lideranças, de tipos de lideranças. Eu acho que tem uma liderança que eu gosto muito, porque eu acho que as outras lideranças você tem que estudar um pouco o liderado, né? A gente fala de que tipo, poxa, eu tenho que estudar o liderado para saber que tipo de liderança eu vou aplicar para ele. Eu acho que esse tipo de liderança, a qual eu gosto muito, ela não precisa disso. E é uma liderança que você não precisa só utilizar no ambiente profissional. Eu acho que você pode utilizar no ambiente familiar, na sociedade, nos seus amigos, que é a liderança pelo exemplo. Então, eu acho que essa, para mim, é fundamental. É você ser o exemplo do que você realmente quer que a coisa aconteça, né? Então, eu acho isso muito bacana. Eu acho que o vôlei, o esporte, me trouxe essa base, né, para respeitar o outro, para conviver com o outro e aproveitar o que cada um tem de melhor. Porque no vôlei tem isso. Você tem a levantadora, você tem a cortadora de meio, você tem a de ponta, você tem de ponta de entrada, você tem ponta de saída, você tem a líbero hoje, né, que na minha época não tinha. Não tinha. E você aproveita o potencial de que cada um tem ali na sua posição. Eu acho que a liderança também é isso. O esporte me trouxe isso. Aproveitar o que cada um tem de seu potencial. Que bacana. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta vamos falar do Grupo Petrópolis, de toda a história do grupo, como é que está no Nordeste. Tenho certeza que você está adorando essa conversa com a Soraya Brasil, ela que é diretora comercial. E um detalhe, viu, a empresa, o grupo ganhou, a primeira cervejaria a ganhar um selo de empresa amiga da mulher. Basta ouvir a Soraya para saber por quê. Eu volto em instantes.